Eu estou aqui para defender o indefensável. Sim, eu gosto de Donkey Kong 64. Você tem o direito de estar errado, tá tudo bem, não tem problema. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, Filme Jogo Pop, comigo Cláudio Brandoni e ele, Fábio Gomes. Hoje eu vim ver um macaco. Hoje você veio ver um macaco e esse macaco está aqui! O maior de todos os tempos. Esqueça King Kong, esqueça Planeta dos Macacos. Ninguém chega perto de Donkey Kong, que surgiu como um vilão, mas depois que botou uma gravata e virou um macaco de respeito. Todo um arco de redenção. Todo um arco de redenção. Virou um dos maiores protagonistas da história da Nintendo. É um macaco que faz rap. Exato, e um grande rap de um jogo desvalorizado, de um dos melhores jogos de 64. Eu estou aqui para defender o indefensável. Sim, eu gosto de Donkey Kong 64. Mas a gente vai falar isso ao longo do programa. Você tem o direito de estar errado, tá tudo bem, não tem problema. Estamos aqui pra falar de Donkey Kong porque a Nintendo anunciou recentemente o Nintendo Switch 2. Sair em junho, e um dos jogos prometidos pra este ano do videogame é Donkey Kong Bonanza. Bonanza! Ele está um pouco mais jovial. Tá, eu senti expressivo. Ele tá com uma expressão um pouco mais de doido. Fez também. um curso de teatro. Ele tá uma mistura do Donkey Kong com o Donkey Kong do 3, qual que era o bebezão? Ah, o Kid? O Kid Kong. Ele tá uma misturinha meio dos dois ali, ele tá meio serelepe, eu sou mais divertido. Mas eu gostei muito da dinâmica do que foi apresentado do jogo por enquanto. Eu achei que ficou muito interessante porque eu tenho uma queda por Donkey Kong. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da franquia. Especialmente ali do Super Nintendo, que pra mim é uma das grandes obras de arte da história da humanidade. Porque quando saiu do Super Nintendo, eu nunca tinha jogado o Donkey Kong do Mario, do até porque era muito antigo, né? Ele era do fliperama, do início dos anos 80. No Super Nintendo foi, de fato, uma reinvenção do Donkey Kong, que até, cara, poderia render um outro episódio aqui, porque pra mim é um momento muito marcante, assim, da história, né? Porque foi feito por um estúdio ocidental, a Rare, que fica na Inglaterra. E, cara, era um momento delicado porque, assim, era um estúdio fora do Japão mexendo no primeiro mascote da Nintendo. Não só isso, o primeiro mascote também criado pelo Shigeru Miyamoto, que a gente já falou em outras ocasiões, né? É só o cara que criou o Mario, criou Zelda, Donkey Kong, Star Fox, assim, ele é a grande mente brilhante, né, da história da Nintendo. Tem vários outros game designers brilhantes, mas assim, o Miyamoto é o Pelé da Nintendo. É o Pelé da Nintendo, né? Correto. Então, fica essa situação de, um estúdio fora do Japão tá mexendo no meu boneco? O quê? Não. Tanto que, assim, há relatos de que foi um projeto delicado, porque, cara, você tinha que agradar só o chefão da Nintendo, né? Eu não imaginava que tinha sido todo esse BO, porque eu lembro muito da sensação de comprar o primeiro Donkey Kong e sem saber muito o que esperar. Beleza, é um jogo dos macacos aqui, vamos ver como é que vai acontecer. E, cara, a primeira fase, ele explodindo ali do negócio, caindo, você já fiz... Caraca, que gráfico lindo! E esse era o grande ponto de venda, né? A grande feature, a grande novidade do jogo. Na época alardeavam muito como, é um jogo de aventura que usa a tecnologia do Jurassic Park. Olha. E assim, não era a mesma coisa, mas nos bastidores meio que era, porque qual é o lance? A Rare comprou várias estações da Silicon Graphics, que eram os computadores que tinham poder para gerar os dinossauros de Steven Spielberg. Total. E qual que era o lance? Eles criavam os modelos 3D e meio que tiravam uma foto digital, um print screen, e digitalizava aquilo num formato que o Super Nintendo conseguia ler. Então é quase um stop motion digital. Que foda, eu não sabia. Sabe? Porque eles geravam os modelos numa definição muito maior do que o Super Nintendo processava, tirava o print screen e transformava aquilo num sprite. Que foda. E assim se geravam as animações, e os cenários, e todos os outros elementos. Então por isso que o jogo tem essa carinha de 3D, ainda que a rigor seja um jogo de aventura bidimensional. Exatamente. Isso chamava muita atenção na época do Super Nintendo, né? Pô, você tava ali, do nada, você tá acostumado com desenho, você tá acostumado com Metroid, com Mario, que são coisas assim, são desenhados, são lindos, mas são desenhos, tem cara de desenho. De repente chega um jogo que tem uma aparência 3D, que nem o Donkey Kong,
com aquela fase da água, que Nossa. é, assim, a primeira vez que eu comecei a jogar aquilo, eu lembro de virar pro meu pai, ele jogava Super Nintendo comigo, e aí a gente tem um negócio de falar, caraca, que é isso? E essa é uma fase que, e o jogo em si, até hoje, se seguram muito bem. Muito. É uma aventura super divertida, é muito gostoso de jogar. O primeiro, o segundo, o terceiro também são bem legais de jogar. O terceiro é gigantesco até, né? Mas são aventuras muito gostosas e difíceis. Sim, vale lembrar, o primeiro Donkey Kong Country ele saiu em 94. É o ano do primeiro PlayStation, é 2 anos antes do Nintendo 64 e por consequência do Mario 64. Então é aquela época em que estava bem no limiar do 3D. Então assim, o 3D já existia, né? O próprio Jurassic Park é mais ou menos desse período. Mas ainda não era uma realidade super palpável, tangível ou de qualidade nos videogames. Total. E o Donkey Kong Country acho que ajudou a pavimentar esse caminho, né? E causar esse espanto. E até voltando ao Miyamoto, reza a lenda, né? Dizem aí as fofocas que na época ele ficou tão mordido com o sucesso, ficou tão bravo assim com o sucesso de crítica e de vendas que ele virou e falou: legal o seu jogo, hein? Deixa comigo, vou fazer melhor. E aí dizem que foi assim que nasceu o Mario World 2, o Yoshi's Island. Que é foda, também é muito bonito, muito bonito. Né? Ele tem aquela coisa de como se ele fosse todo desenhado à mão, com giz de cera, lápis de cor, enfim, um visual bem bonito e bem distinto do Donkey Kong Country. Enfim, foi aí que veio esse revival do Donkey Kong, ele de gravata. A lore diz ali que esse Donkey Kong de gravata, ele é neto do Donkey Kong que foi vilão lá do fliperama. Do Mario, que enfrentou do Jumpman. Do Jumpman. Isso, que enfrentou o Jumpman. E aí também veio toda a galera nova, né? O Diddy Kong, a Dixie, o Kid, o Funk, enfim, os animais que ajudam, né? Tem o rinoceronte, tem o papagaio, o avestruz, peixe-espada, todo um zoológico, né? E, enfim, aí o Donkey Kong voltou, passou a integrar a turma do Super Mario, teve outros jogos, e aí a gente chega hoje em dia, Donkey Kong Bonanza, o visual super expressivo e essa premissa de que quebra tudo. Pode quebrar o cenário inteiro. Vai quebrar o cenário inteiro, pega, joga coisa, pula. É uma sensação nova. Eu gosto de jogos de plataforma. É um jogo de plataforma 3D. Eu tô muito curioso para ver como ele vai desenrolar e como vai funcionar junto com os controles do novo Switch também. Porque a Nintendo ela sempre gosta de inovar em controle, especialmente. Eu acho que ela é o grande forte dela é a diversão que você consegue fazer com os controles. Espero que eles não atrapalhem, porque tem alguns jogos do Donkey Kong que eles atrapalharam. Porque tem aquele dos bongos lá que eu não gostei. Ah, sei. Sabe? Eu não lembro Donkey Kong, aí teve o Jungle Beat, que era de aventura. Cara, e não funciona pra mim. E tem uns do Wii também que não funcionam, que você tem que pular e você tem que mexer pra fazer funcionar e tal, que não me pega, não gostei. Por isso o do 64 é melhor. O do 64 você senta lá, você joga, tem todo um clima gostoso, tem um clima meio Banjo-Kazooie, ou Kazooie, não sei, depende de como você fala a sua pronúncia. Porque, mano, eu gostava muito, cara. Eu gostava muito, tipo, o Banjo-Kazooie pra mim é um dos melhores jogos do 64. E eu acho que o Donkey Kong é muito desvalorizado, o do 64, porque ele segue um pouco o esquema do Banjo-Kazooie. Sim. Ele é mais naquela pegadinha. Eu gostava muito da ideia de você ter que ter um negócio de aumentar, de expandir o 64 para 128. O cartuchinho ali, Tinha que colocar um cartucho que ele era 64, aí ele era 128, porque era um jogo muito pesado, com gráficos muito absurdos. Acho que o problema do Donkey Kong 64 é que ele é um jogo inchado. Você tem o Donkey Kong, você tem o Tem 5 personagens. Você tem vários macacos, cada macaco tem seus itens específicos, tem suas bananas coloridas específicas. E acho que o jogo era muito trabalhoso, que era tipo, eu preciso do macaco que pega a banana, sei lá, verde. Aí você tinha que voltar na fase, entrar no barril, trocar pra banana. Tanto que hoje em dia tem umas modificações feitas por fãs que, você pode trocar de macaco a qualquer hora. Isso aí acho que ia facilitar mais. Entendo a crítica, gostava de ficar trocando de macaco, porque pra mim era um jogo que foi um jogo caro na época. Sim. E eu poder saber que eu tinha um investimento que ia durar. Fazer diferença. Então, assim,
Eu tenho uma defesa do 64, eu gosto do Donkey Kong 64 apesar de tudo. Eu vou rejogar, eu gosto da ideia desse negócio de poder trocar de macaco a qualquer hora, eu acho que isso vai facilitar muito no jogo, jogar esses mods, né? Putz, mods é uma beleza. Depois que eu descobri mods, eu estou apaixonado. Inclusive eu tava vendo uns de Pokémon, que é um absurdo, cara. Tem umas coisas muito boas, a gente vai fazer um programa disso depois. Que é quando fãs acertam mais que... Estamos devendo, Um de Pokémon tem um monte, cara. Que é fãs acertam mais do que a própria Nintendo. Viu, dona Nintendo? Mas, cara, e agora, voltando pro Bonanza, né? Voltando, a gente falando do 64, estamos evoluindo nos jogos do Donkey Kong, eu acho que agora o Bonanza vai pegar esse climinha de plataforma 3D, vai evoluir, vai ser interessante. O Donkey Kong está carismático como sempre, e eu tô botando bastante fé, porque a Nintendo é uma desgramada. Ela sabe fazer. Esse é o problema. Cativar o coração. Ela sabe. Tipo assim, o que me pegou muito do lançamento do Switch 2 é que num dia só ela lançou quase o mesmo número de jogos que tem pro Play 5, sabe? E entre eles tem franquias muito importantes pra gente, né? Tem anúncio de Metroid, tem anúncio de Donkey Kong, Mario Kart. Teve até coisa de Zelda. Então, assim, teve bastante coisa que a Nintendo tá trazendo. E eu sei que ela trata os personagens dela com muito carinho. Às vezes ela acerta. Quando ela acerta muito. Quando ela erra com gosto. Então tem os jogos do Donkey Kong que eu não gosto. Mas os que eu gosto, assim, são as melhores coisas que eu já joguei, sabe? São coisas que eu sou completamente alucinado. Donkey Kong Country, especialmente o primeiro, eu jogo de tempos em tempos. Vira e mexe, eu pego pra jogar de novo. O segundo, acho que foi o segundo, a gente jogou na época da Loading. É o meu favorito, o segundo. Eu amo. Pô, porque não tem o Donkey Kong. O que não tem o Donkey Kong. Tem que salvar ele, é uma proposta original. A ideia é boa, mas, pô, me faz falta o Brutamonte. Justo. Eu gosto da ideia de ter alguém leve e alguém Brutamonte. Ali são os dois leves, né? Então, isso eu gosto. Tanto que no 3 eles mudam um pouco isso, tem um boneco novo, né? O Kid. Isso. É que eu até achei estranho, pra mim tinha que ter voltado o Donkey Kong do 3. Eu acho que era uma boa a ideia de voltar, mas enfim, funciona também o 3. Eu gostava muito da ideia de você sair andando pela mapinha, né? Mapinha, é verdade, isso era bem legal. Tem uma coisa que eu queria comentar do Bonanza também, eu ia apontar pro Donkey Kong, mas enfim. O boneco tava precisando de uma revitalização. Porque nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente teve bons jogos do Donkey Kong em 2D. A Retro, que é o estúdio que fez os Metroid Prime, eles cuidaram de 2 jogos de Donkey Kong Country Returns. Tem o Returns, de fato, e tem o Tropical Freeze, que são jogos muito bonitos, são jogos de aventura 2D, que trazem o Donkey Kong, toda a turma, tem o Didi, a Dixie, tem até o Crank, ele tem uma habilidade que ele usa a bengala como um pula-pula. E são jogos que são muito bonitos e são muito difíceis. Muito difíceis. E ainda que eles evoquem muito daqueles jogos do Super Nintendo, eles têm uma jogabilidade um pouco diferente. Teve jogo que saiu no Wii, depois no Wii U, e aí teve relançamentos no Switch. Tem os 2 no Switch, inclusive tem demo, dá pra baixar e experimentar. Eu acho eles muito bonitos, mas sim, o mais recente, que era o Tropical Freeze, é de 2014. Nossa, ele tá precisando. Então, pô, é mais de uma década sem um novo take, sem uma nova versão de Donkey Kong, sabe? Precisava. Então por isso que eu acho que o Bonanza teve um impacto tão positivo, porque é algo novo, diferente, e acho que muito em sintonia com o que é o boneco. É bagunça, sabe? É energia, e ele é todo expressivo. Cara, eu gostei. Me lembrou um pouco também o Donkey Kong do filme do Mario. Sim. Que é o dublado pelo Seth Rogen, que ele é bem expressivão, bem cheio de energia, assim. Mas ainda acho que ele tem personalidade própria do Bonanza, eu tô muito empolgado. Tô muito empolgado, a Nintendo sabe mexer com o meu coração, estou ali pensando como que eu vou fazer com esse Switch, porque foi a coisa mais... Esse anúncio foi a coisa mais empolgante e broxante ao mesmo tempo, você fala, caralho, olha o preço. Caralho, olha o preço. Mas enfim, faz parte e eu tô bem curioso. Enfim, a Nintendo, ela sabe, ela é uma canalha, ela me olha no olho e fala, você sabe que você vai. Eu falo, eu sei que eu vou. Eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho pra onde fugir.
enfim, aí vai acabar acontecendo. Você espera um pouco, vai juntando as moedinhas. Exato. Uma eventual promoção. Quem sabe? Vamos ver, né? Agora, então, por isso que você tem que se inscrever nesse canal, fazer tudo aqui, ajudar a gente a crescer, porque Pede pra Nintendo mandar o Donkey Kong pro Mario. Por favor! Eu boto a roupinha de Mario, Bros. Super Fábio Bros. Mas agora só se você gosta de Donkey Kong, óbvio que eu vou recomendar um filme de macaco pra você, que é King Kong. Eu quero recomendar o do Peter Jackson. Olha só, eu pensei em recomendar o original, mas o do Peter Jackson, ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, que são gráficos bem feitos. É de uma época em que os diretores, sabiam trabalhar efeitos visuais, 2, eles tinham tempo para a equipe de efeitos visuais trabalhar. Eles davam esse tempo para equipe. Entendi. Então, quando você assiste esse filme hoje, ele é melhor, os efeitos dele, ele é de 2000 e pouco, mas os efeitos dele são melhores do que muitos jogos, muitos filmes feitos atualmente. Ele é muito bonito visualmente. Eu gosto muito da história do King Kong junto com a personagem lá da Naomi Watts. E como o filme vai evoluindo. Eu acho que ele é mais inchado, ele é mais longo do que ele precisava ser. Né? O Peter Jackson, ele gosta de um filme longo. Tá aí, né? O Senhor dos Anéis, os Hobbits. O Senhor dos Anéis até faz sentido, mas os Hobbits não fazia. Mas nesse filme eu acho que, assim, você passando pelo começo, que o começo é bem demorado, a hora que eles chegam na ilha, o bagulho engrena e vai ficando legal. Eu lembro de assistir na época, mas não lembro muito do filme. Vou até pegar pra reassistir. Eu acho que vale a pena. É um filme interessante. Ele é interessante. E especialmente pra quem gosta de efeitos visuais, vale muito a pena. Porque o Peter Jackson sabe trabalhar efeitos visuais. Ele faz um negócio que não fazem mais hoje, que é ele pensava na luz da cena pensando no efeito visual. Então tem muita coisa muito bem feita nesse filme, é muito bonito. Você falou interessante, acho interessantes também os jogos baseados nesse filme do King Kong do Peter Jackson, que eles foram feitos pela Ubisoft num período pouco depois do primeiro Prince of Persia Sands of Time. Então o jogo ele traz uma proposta interessante de você se alternar entre jogar com um humano, que é uma visão em primeira pessoa, quase um jogo de tiro, mas tem fases em que você joga com o King Kong, vendo ele, e é como se fosse um Prince of Persia com um macaco gigante. Que da hora, mano! Sabe, tipo, ele anda pela parede na selva e pula pelos galhos. É muito da hora, é bem legal. A gente tem que fazer isso aí também de... É uma época mais nobre, em que o filme saía e obrigatoriamente saía um jogo dele. Podia ser bom ou ruim, mas tinha. Tinha, exato, não importa. Tem Capitão América, tem jogo, tem um monte de filme que... Você fala assim, mano, tem um jogo desse filme? Sim, tem. Porque era uma época que era obrigatório sair o filme junto com o jogo. E isso era importante, isso é coisa, faz bem. Porra, tem que voltar isso. Fica a minha revolta aí. Pra nossa referência esportiva de hoje, Fábio Gomes, vou voltar um pouco mais no tempo e pegar um esporte que não é tão popular por aqui, que é o beisebol. Qual que é o lance? A Nintendo, durante muitos anos, foi dona do time Seattle Mariners, de Seattle, nos Estados Unidos. Eles compraram esse time em 1992. Meu Deus. E foi uma forma de agradecer a cidade, a comunidade da cidade, pela boa receptividade que eles tiveram à chegada da Nintendo nos anos 80. No início dos anos 80 a Nintendo foi pra lá com um monte de fliperama flopado que depois foram reorganizados, refeitos, remodelados com o Donkey Kong, que aí deu certo. E enfim, aí começou uma longa história de sucesso da Nintendo nos Estados Unidos. E quando esse time tava mal das pernas, o Seattle Mariners, a Nintendo foi e bancou eles por um tempão, assim, por décadas, com uma forma de agradecer a comunidade. Que da hora, eu não sabia dessa. Diferente, Por favor, Nintendo, compre o Seattle Supersonics, traga o basquete de volta a Seattle. O Seattle merece ter um time de basquete também. Fico muito triste porque o Seattle Supersonics saiu da cidade pra virar o OKC Thunder. Então o cara que comprou, ele comprou... E ele falou, não quero mais ficar aqui. E aí pegou e tirou da cidade e botou em Oklahoma. Mancada. Então, assim, e o Seattle, o Supersonics era uma franquia super importante nos anos 90, nos anos 80. Uma franquia histórica. Então, assim, Nintendo, fica a dica. Basquete também é legal. Eu sei que vocês gostam, vocês conhecem beisebol lá no Japão, o beisebol é mais popular. Mas fica a dica aí, né? Quem sabe? Fica a dica, gostei. E a gente fica por aqui então com mais essa edição do FJP. Muito obrigado aí pela companhia, pela presença, pelos comentários. E a gente se vê no próximo programa. Valeu!